Você com certeza já ouviu falar sobre a implosão do submersível Titan da empresa OceanGate. As notícias da busca pelo submersível alcançaram o mundo inteiro. A destruição da embarcação causou a morte de 5 pessoas: Stockton Rush, CEO da OceanGate, Hamish Harding, proprietário da Action Aviation, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleiman Dawood, e o destemido explorador francês Paul Henry Nargeolet. Mas em meio às notícias, surge também uma curiosidade compartilhada por todos. O que acontece com o corpo humano quando um submarino implode? Os detalhes são extremamente chocantes. A implosão do submersível aconteceu depois que o Titã mergulhou no Oceano Atlântico para visitar os destroços do Titanic, em um domingo de junho de 2023. Uma implosão é o oposto de uma explosão. Na implosão, todas as forças de todas as direções empurram para dentro com uma intensidade tão grande que o objeto desmorona, como uma lata de refrigerante quando você a esmaga. Mas para entender como isso é possível, precisamos nos concentrar em um fator crucial: a pressão. Seja uma pessoa, um peixe ou um equipamento submersível, quando se aventuram debaixo d'água, esses corpos sofrem uma pressão de todas as direções e que é igual em todos os lados. Na superfície do oceano, essa pressão é quase igual à pressão que sentimos em terra, em uma cidade que está no nível do mar, equivalente a 1 atmosfera. Quando subimos para elevações mais altas, a pressão atmosférica diminui, pois temos menos ar acima de nós para nos pressionar. Por outro lado, quando nos aventuramos mais fundo na água, essa pressão aumenta. Quanto mais água estiver acima, mais forte será essa pressão. Mas a água empurra não apenas para baixo, ela aplica pressão de todos os lados. Se você já mergulhou até o fundo de uma piscina, ou até mesmo praticou mergulhos com cilindro, certamente você pode confirmar qual a sensação da pressão debaixo d'água. Mesmo em profundidades rasas, é possível sentir a diferença nos pulmões, cabeça, ouvidos e outras partes do corpo. De acordo com a empresa Dive Deep Scuba, a profundidade máxima para o mergulho recreativo, sem um traje especial de mergulho profundo, é de aproximadamente 40 metros, o que não é nem 1% da profundidade que o Titã estava. Descer mais do que isso resulta em uma doença chamada mal de descompressão ao retornar à superfície. Essa doença provoca dores de cabeça, tontura, formigamento, dor nas articulações, dificuldade de concentração e outros sintomas. Os destroços do Titanic estão a uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Isso é mais profundo do que 9 arranha-céus do Empire State Building empilhados. Nessa profundidade, a pressão da água esmaga completamente o corpo humano, exceto os ossos, e colapsa todos os vasos sanguíneos. Segundo a Scientific American, a cada 10 metros de profundidade debaixo d'água, a pressão sobre um objeto aumenta cerca de 1 kg/força por centímetro quadrado, e a luz solar desaparece a 200 metros de profundidade, a uma pressão de cerca de 20 kg/força por centímetro quadrado. Para você entender melhor, a pressão da mordida de um Rottweiler é de cerca de 23 kg/força por centímetro quadrado. Já o tubarão branco tem uma mordida que chega até 280 kg/força por centímetro quadrado de pressão. Já no local onde o Titanic se encontra no fundo do oceano, a pressão chega a 380 kg/força por centímetro quadrado, ou seja, é insuportável. Toda essa pressão estava atuando sobre o Titã quando ele implodiu, e também sobre o corpo das pessoas que estavam dentro dele, em cada centímetro quadrado de seus corpos. Isso é o equivalente a quase 10.000 toneladas pressionando cada um deles. Seria como o peso da Torre Eiffel em cima de cada tripulante. Em um episódio de 2009, os Mythbusters fizeram um experimento para descobrir o que acontece com o corpo humano quando é mergulhado em águas profundas o suficiente para causar uma implosão. Nesse experimento, um boneco em forma humana foi montado com partes de porco, ossos, músculos, gordura, pele e órgãos internos, e foi colocado em um traje de mergulho profundo. O resultado foi uma cena chocante, com uma massa vermelha jorrando dentro do capacete de mergulho conforme o traje era despressurizado ao ser trazido de volta à superfície. E aquele boneco estava a apenas 91 metros de profundidade. Já o Titã estava a mais de 40 vezes mais profundo que isso. Segundo Blair Thornton, professor de autonomia marinha da Universidade de Southampton, não é necessário uma grande rachadura visível para fazer um submarino implodir nas profundezas do Titanic. Qualquer defeito minúsculo ou até mesmo microscópico seria o suficiente.
Seria como se a tripulação desaparecesse num piscar de olhos. Ou seja, todos aqueles a bordo provavelmente nem sabiam o que aconteceu e também não sofreram. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.